mas quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo de número 7. Diz assim a Sagrada Escritura, no versículo de número 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem havia de receber. Pois o Espírito, até aquele momento, não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Meu Deus, meu Pai, lida está a Sagrada Escritura. Meus irmãos, eu pergunto nessa noite, alguém tem sede nesse lugar? Quando você entra nesse lugar, você entra respondendo esta sede, essa ânsia, essa vontade. O que poderia te definir como um homem ou uma mulher sedento? Pelo que você é sedento? Pelo que você é sedenta? Qual é a maior sede da tua vida, da tua alma, da tua existência? Pensando desse jeito, a gente entende, a gente aprende que sede pode nos definir. Alguém pode definir quem você é pela sede que você tem, pelas demonstrações da tua prática de vida. Porque o intervalo da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente vai demonstrar as nossas sedes. A gente vai revelar as nossas sedes. É impossível alguém que está com saúde e está se movimentando bem, está com exercício em dia e uma boa alimentação, é impossível acordar e passar uma hora sem sentir vontade de tomar um copo de água. Inclusive, meu primeiro hábito das manhãs é ir à geladeira, pegar 1 ou 2 copos de água, tomar uma boa aguinha, de vez em quando ainda espremo um limãozinho, né? Para dar uma queimada na garganta, né? Matar os venenos. Sede nos define. E amanhã, segunda-feira? E segunda-feira passada? E aquela segunda-feira, um mês atrás? E no início do ano? E no ano passado? Qual era a sede que te definia? Desejo que mexia com a tua mente antes de dormir? Ou desejo que mexia com a tua mente nos primeiros pensamentos do dia? Tem momentos da nossa vida que estamos tão sedentos por algumas coisas, ou por vivenciar algumas coisas, que essa sede é tão enorme que a gente vai dormir pensando naquilo e a gente acorda pensando naquilo, quando muito a gente não sonha com aquilo. Isso é muito natural acontecer nas vésperas de casamento, né? Quem casou aqui, Eliane ali casou, filha, há pouquinho tempo. Tenho certeza que você viveu isso. Ia dormir pensando, acordava pensando, era o vestido, era o bolo, é o docinho, é a cor da festa. E são assim com as nossas dinâmicas do dia a dia. Quem realiza projetos nas empresas onde trabalha, vésperas de empresa, de evento em empresa, é uma loucura. Em escola tem um monte de evento, né, o tempo todo. Quem é docente, né, pastor Valmir, quem é desse ambiente sabe que é exatamente assim.
Miriam também trabalha numa corporação que tem muitos eventos, muitas reuniões, né, Miriam? E essas coisas tomam nossa mente, tomam nosso tempo. E a gente fica sedento por essas coisas. E eu volto a perguntar: qual é a tua sede? Você tem sede do quê? De quê? Qual sede que, se fosse investigada hoje na tua vida, definiria você? Então, esse sujeito aqui, se eu investigar essa sede dele aqui, essa ânsia dele, essa vontade dele, eu vou definir ele. Peraí, e se tivessem o poder que Deus tem para nos avaliar, o que nos definiria? Esse texto que eu li agora nos apresenta o Deus, homem, Jesus, num momento precioso do seu ministério. Uma festa importante que acontecia num momento crucial das colheitas. O povo era agrícola, sua grande maioria até das cidades viviam em função disso. E toda a colheita, eles separavam um momento crucial. Eu não vou explicar detalhes aqui disso. Eles separavam um momento e faziam uma festa. Uma festa chamada a Festa dos Tabernáculos. Eles faziam essa festa por 8 dias. Eles, em alguns pedaços ali dessa localidade onde o povo de Deus morava, eles, lembrando o povo que viveu peregrino durante todo aqueles 40 anos no deserto, vivendo em barracas, vivendo em moradias improvisadas, eles improvisavam durante 8 dias cabanas, tabernáculos, e moravam nessas cabanas durante 8 dias. Saíam das suas casas e as suas vidas eram definidas por aquela agenda, por aquela festa. Aquela festa definia a vida deles por 8 dias, uma semana e um dia. E Jesus chega num momento importante, eu vou falar disso no finalzinho, e ele fala sobre quem ele era para aquela gente. Quem ele era para os seres humanos que estavam escutando ele ali. E o milagre lindo da palavra de Deus é que o que ele disse lá também pode definir quem nós somos hoje, meu irmão e minha irmã. Amém? Em primeiro lugar, eu quero fazer uma afirmação aqui. Preste atenção nisso que eu vou dizer. Irmãos, se você quer viver definido pela sede em Deus, se Deus é o maior, se tornará ou é o maior marcador de identidade da tua vida, porque muitas coisas marcam a nossa identidade. O que eu quero propor aqui hoje é que Jesus está dizendo que a sede que o ser humano tem por ele, por Deus, define a identidade desse homem. E se somos este homem descrito por Cristo aqui, eu quero defender 3 ideias inevitáveis nessa noite. Então, em primeiro lugar, se a sede por Cristo te define, se você é um homem sedento por Cristo, se você, culto após culto, manhã após manhã, acorda buscando Cristo, deseja Cristo, vem para a igreja querendo Cristo, e Cristo é a maior razão da tua vida, então é inevitável que oposições vão se levantar na sua vida. Oposição, irmãos, é quase que uma marca, é quase que uma característica da igreja do Senhor. E Cristo, como sendo o nosso modelo perfeito, será um modelo que eu vou explicar e defender essa primeira ideia. Oposição é inevitável. Tem gente que vem para a igreja com um discurso equivocado, achando que virá para a igreja e vai se dar bem, vai
se ajustar, vai arrebentar na vida, vai melhorar financeiramente, vai parar de sofrer, vai parar de sentir dor. Existem alguns discursos que trazem ideias reduzidas do que é ter um encontro verdadeiro com Jesus. A Bíblia não promete isso, pelo contrário. Em muitos momentos a Bíblia nos afirma que entregar a vida para Cristo é entrar em uma batalha, em uma guerra. Do instante que tu se rende a Cristo até o instante derradeiro, o inimigo de nossas almas nunca desistirá de te derrubar, de arrebentar com a tua vida e de acabar com a tua história, de te envergonhar e de acabar com a tua família. Então, em primeiro lugar, eu quero defender nessa noite: oposição é inevitável. Se a gente fosse voltar, eu vou fazer um movimento agora, voltando em alguns momentos aqui dos textos anteriores a esse que eu li, explicando um pouco o contexto que leva Cristo e traz Cristo até esse momento culminante do final do capítulo 8, quando ele faz essa afirmação, dizendo ele que ele era a pessoa que iria saciar a alma do ser humano. No capítulo 7, versículo 30, o texto sagrado vai dizer que eles tentaram prender Jesus Cristo. Eu vou citar vários textos agora, você não precisa olhar. Olha para cá, preste atenção no que eu estou dizendo. Esse mesmo capítulo 7, versículo 30, o texto sagrado vai dizer que tentaram prender Cristo. E o que o autor do texto, João, vai explicar é que Cristo só não foi preso porque aquela ainda não era a hora dele ser preso. O texto vai falar exatamente assim: tentaram prender, mas na hora de colocar a mão dele, não o prenderam porque ainda não era a hora. Mas tentaram prender Cristo. Versículo 30, capítulo 7. Versículo 5 do capítulo 7, o início dessa festa, um pouquinho antes de começar a festa, antes do primeiro dia da festa, o texto nos explica que Jesus não ia para a festa, naquele início da festa, porque alguns homens estavam mal intencionados quanto a Jesus. Aí sabe o que aconteceu? Versículo 5 vai dizer que os irmãos de Jesus, irmãos, pastor, explica isso. Os irmãos, os filhos de Maria com José. Existe uma tradição cristã que afirma que Maria teve Jesus, depois voltou a ficar virgem e não teve mais filhos. Isto é, irmãos, um absurdo teológico gigantesco. É muito fácil na Bíblia, não é o meu objetivo hoje. Como sempre, eu explico aqui, eu venho aqui para criar questões. Se você tiver dúvidas muito profundas, procure o nosso professor Valmir, que ele tira todas as dúvidas. Mas o fato é que Cristo tinha irmãos de sangue. Irmãos que cresceram com ele. Filhos de Maria, filhos de José. E o texto sagrado vai dizer no capítulo 7, versículo 5, que os irmãos dele não criam que Cristo era o Messias. Vou mastigar aqui para você. Ele tinha oposição dentro de casa, meu irmão. Os irmãos dele não acreditavam nele. Dentro de casa, Luquinhas. Ele tinha oposição dentro da família. E pior, gente, os irmãos, o texto sagrado não explica exatamente por que os irmãos fizeram isso. A gente pode conjecturar, talvez tenha sido por ironia dos irmãos, talvez por maldade dos irmãos. Mas o texto informa que Cristo estava correndo risco de vida. E aí os irmãos vão dizer no versículo 3 e 4 do capítulo 7, que os irmãos mandam ele ir para o lugar onde ele estava jurado de morte. Os irmãos. Falou, você não é o Messias? Então vai para lá. E mandam ele ir para onde ele estava jurado de morte. Os irmãos estão mandando ele ir para um lugar onde ele tinha risco de vida. Aí ainda no capítulo 7, e no versículo 1, aí o texto, voltando ainda, eu vou falando aqui, voltando, tá?
7:1 agora, o texto vai deixar explícito que o problema dele ir para lá, para a Judéia, onde estava acontecendo a festa, é que ele lá estava jurado de morte. Olha as oposições que eu estou desenhando aqui. Cristo, em primeiro lugar, eu descrevi aqui que eles tentaram prender ele. Em segundo lugar, a família dele não acreditava nele. O texto sagrado é explícito sobre isso. Versículo 5. Os irmãos não acreditavam, não criam que ele era o Messias. E o versículo 1, voltando um pouquinho mais, os irmãos mandam ele ir para lá, para o lugar da festa, só que ele estava jurado de morte. Estavam querendo matar Jesus. Pastor, eu estou um pouco confuso. Eu venho domingo na igreja para ouvir uma palavra dizendo que Jesus é o campeão, é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, é o amigão da vizinhança. Não, meus irmãos, o amigão da vizinhança é o Homem-Aranha. Homem-Aranha, a nova HQ do Homem-Aranha que está fazendo um sucesso no mundo todo. O amigão da vizinhança. Jesus não. Jesus tinha oposição. Dentro de casa, onde andava, por onde andava. Por quê? Porque ele estava dentro da missão que o Pai havia confiado para ele. Então eu aprendo nessa noite que se eu e você estamos dentro da missão que o Senhor nos confiou, oposição é inevitável. Inevitável. Prepara, aprenda com elas, aprenda com as palavras ruins, com as palavras que te jogam para baixo, aprenda com as oposições, aprenda com os sofrimentos, aprenda com as perseguições, com as injustiças, porque elas não vão parar. Inclusive, se você continuar no projeto e dentro do centro da vontade de Deus, eu arrisco dizer que as oposições irão até aumentar. Irmãos, pastor, que pregação ruim é essa? Espera aí que eu vou piorar um pouquinho. Capítulo 6, versículo 61. O texto sagrado fala, e eu creio, irmãos, que Jesus foi o maior pregador de todos os tempos, o maior orador de todos os tempos. Há pouco tempo agora, já nesse século, um doutor na mente humana, um grande especialista na mente humana, deixou de ser ateu ao estudar a mente de Jesus. Ao estudar as respostas que Jesus dava, demonstrando uma capacidade emocional perfeita de um ser humano que não podia existir. E a conclusão que ele chegou ao término do estudo dele é que ele não podia ser humano, ele era sobre-humano, ele era Deus. Mas esse Jesus estava aqui no capítulo 6, versículo... Eu estou voltando, tá, gente? Aqui, explicando o contexto. Capítulo 6, versículo 61. O texto sagrado vai dizer que ele estava pregando e os ouvintes começaram a se queixar de Jesus. Ufa, essa agora me deu uma paz muito grande no meu coração. Porque você sabe que a gente não é um pregador perfeito. E de vez em quando a gente fala as nossas bobagens, né, Zé? Eu, inclusive, sou perito em falar bobagem. Inclusive, um dos grandes orgulhos que eu tenho da vida é as bobagens que eu falo. Mas diz o texto que enquanto Jesus pregava, as pessoas se queixavam dele. Oposição dentro de casa. Oposição de gente querendo matar. Oposição de gente querendo prender. Agora, oposição de gente reclamando da pregação de Jesus. Capítulo 6, versículo 66. Vai dizer que muitos, escuta isso, diácono Moisés. Muitos deixaram de seguir Jesus. A oposição se expandiu tanto nesse período anterior a esse versículo que eu li aqui, Bruno, que eles estavam odiando, eles estavam querendo prender, eles estavam querendo matar, os irmãos não acreditavam nele, pastor Valmir. E agora, eles estavam parando de seguir Jesus. Irmãos, como essa palavra de hoje traz conforto e consolo ao nosso coração para seguir trabalhando na casa do Senhor.
Irmãos, a obra não é nossa. A gente prega, a gente rega, como Paulo fez, como Apolo fizeram, mas é Deus que dá crescimento. É Deus que faz manutenção de membro. É Deus que mantém a gente aqui nesse lugar. É Deus que mantém gente aqui neste lugar. A gente é vaso, a gente é canal. A gente gosta de ser usado e tomara que Deus continue usando os vasos. Eu já vi uma meia dúzia de vasos serem usados por Deus hoje aqui, amém? Que Deus continue usando. Mas entenda, meus irmãos, nunca vai parar de existir oposição à igreja do Senhor. Oposição é inevitável, por isso que ela aconteça, que ela exista, mas que ela não seja o marcador que vai nos definir. Que nós não venhamos definir e desenhar a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa evangelização por conta das oposições. Ei, minha irmã, você, ei, meu irmão, você que para vir para a igreja passa um sufoco, tem um suor, tem uma grande oposição lá na rua, lá na família, lá na casa. Meu irmão, vença cada uma delas, rompa cada um desses obstáculos. Por quê? Porque até o Senhor Jesus precisou vencer oposições para cumprir a missão que Deus Pai tinha dado para ele. E eu pulo então para um segundo momento aqui e afirmo outra coisa que é inevitável se você quer ser um homem e uma mulher cheio e cheia dessa água viva que preenche cada uma das lacunas da nossa alma. Eu quero afirmar, para além de afirmar que oposição é inevitável, eu quero afirmar que viver como a igreja é inevitável para quem quer ser um crente cheio da água viva que desceu do céu. Porque alguns, por conta da oposição, constroem um evangelho para si. Constroem um modelo de vida cristã. Irmãos, deixa eu te informar aqui uma notícia difícil, uma notícia ruim, uma notícia que talvez machuque um pouco, mas não dá para a gente inventar um jeito novo de viver a vida com Deus. Só tem um jeito de viver a vida com Deus, e esse jeito é convivendo com a igreja do Senhor. Pastor, mas é a igreja do Senhor que me caluniou. Pastor, é a igreja do Senhor que me feriu. Pastor, é a igreja do Senhor que me machucou. É a igreja do Senhor que fez fofoca de mim. É a igreja do Senhor que não me visitou, que não me abraçou. É a igreja do Senhor que fez isso tudo. É verdade? Isso tudo que você está falando pode ser verdade? Às vezes é verdade, às vezes não é verdade, irmãos. Mas a igreja do Senhor ainda é o canal que Deus usa para tocar pessoas, salvar pessoas e cuidar de pessoas. Então é inevitável. Quer ser um homem ou uma mulher cheia da água viva que desceu do céu? Então viver no meio da igreja é inevitável. Aprenda quem é que de repente se identifica mais com você. Aprenda a não levar todo mundo de repente para dentro da sua casa. Irmãos, Jesus tinha camadas de relações. Jesus tinha a multidão. Jesus tinha um grupo um pouquinho maior, os que ficaram com ele esperando em Jerusalém a descida do Espírito Santo, mais ou menos um grupo de 100, 120 pessoas. Jesus tinha os 12, entre os 12 ele tinha 3, entre os 3 ele tinha João. Aprenda com Cristo. Ame a multidão. Pregue, trabalhe pela multidão. Saiba que a igreja de Cristo, os teus irmãos na fé, provavelmente são um grupo um pouquinho menor. Uns 100, 120, sei lá. Era a igreja de Cristo. Uns 100, 120. Entre esses 100 e 120, tem mais alguns que ele separa para fazer uma obra específica.
Honre essas pessoas, respeite essas pessoas, ouça essas pessoas, ame essas pessoas, interceda por essas pessoas. E entre esses irmãos, provavelmente Deus vai mandar pelo menos 3 que vão orar contigo de madrugada no meio das tuas lutas. E quem sabe no meio desses 3, dessa intimidade, Deus vai mandar 1 ou 2. Que esse sim seria inteligente você deixar abrir a geladeira da tua casa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém ou não amém? É inevitável conviver com a igreja se eu quero ser um homem e uma mulher cheio da água viva que desceu do céu. Que nessa noite você venha vencer as mazelas que talvez você tenha vivido. Talvez em outros lugares, talvez em outras igrejas, talvez em outros ministérios, talvez até aqui dentro dessa. Que Deus possa trazer cura ao teu coração, possa trazer tratamento à tua mente, à tua alma, ao teu coração. E se você tem sede pelo Deus da igreja, que você tenha sede também por conviver com a igreja, que esse Deus separou. Porque eu não conheço homem e mulher cheia do Espírito Santo, que vive isolado, que vive sozinho, que gosta do Deus da igreja, mas odeia a igreja do Deus. Isso não faz sentido. Sabe com que isso faz sentido? Com a sociedade que estamos vivendo. Eu vou trazer alguns dados agora para explicar para você. Uma pesquisa feita pelo governo americano afirma que o número de pessoas que declaram não ter nenhum amigo próximo aumentou lá nos Estados Unidos 400%. Na última década, aumentou 400% o número de pessoas pesquisadas. Eles fizeram uma pesquisa há 10 anos e fizeram essa pesquisa agora, recentemente. E o número aumentou 400% de pessoas que afirmam que não tem nenhum amigo próximo. Eu vou continuar aqui lendo as pesquisas, para você ver que essa coisa de se isolar, de não querer conviver, de não querer ser igreja, de não querer participar da igreja, de não querer ver gente, de não querer viver com gente, é um sintoma social. Uma pesquisa agora feita na Europa, em Londres, mais precisamente, essa feita em 2018, afirma que 40% dos jovens londrinos, com frequência ou com muita frequência, se sentem sozinhos. Jovens de um dos lugares da Europa onde mais tem gente, em Londres. Uma pesquisa foi feita em 2018 e 40% dos jovens afirmam que com frequência ou com muita frequência se sentem sozinhos. Mas pastor, não tem a rede social? Não está mais fácil de conversar? Não é só mandar um zap? Não é só entrar num chat? Não é só entrar ali num grupo? Irmãos, olha que loucura. Alguns profetas das mídias afirmavam há 2, 3 décadas atrás que o problema da solidão humana ia se solucionar com o avanço da tecnologia. A solidão humana piorou, meus irmãos. E agora eu vou trazer uma pesquisa global. Foi feita em 26 países, inclusive o Brasil. Essa pesquisa também está falando da sociedade brasileira. Foram pesquisadas 50 mil pessoas de 26 países diferentes. E o dado que eu separei, a pesquisa falou muitas outras coisas, mas o dado que eu separei, eu colhi aqui para compartilhar é o seguinte: 40% dos pesquisados disseram não ter amigos de verdade. Foram pesquisados 50 mil pessoas no mundo, entre eles os 26 países, o Brasil. Ou seja, milhares de brasileiros foram pesquisados. E o resultado dessa pesquisa é 46% das pessoas, mas sim, afirmaram
que não acreditam que tem um amigo de verdade. Eu trouxe esses dados para dizer, meu irmão, minha irmã, a igreja é imperfeita. A igreja tem coisas que cada um de nós aqui poderia descrever suas mazelas e os seus defeitos. Mas é aqui que Deus separou para a gente fazer as melhores amizades da nossa vida. É aqui que Deus separou. Quem sabe para a gente casar, para os filhos da gente casar, para os seus filhos casarem, para os seus netos casarem, para vocês construírem relações que vocês vão levar para o resto da vida de vocês, para o resto da nossa vida. Que nós venhamos sair desse lugar hoje aqui, desejosos no nosso coração, de se somos realmente apaixonados pelo Deus que enche os nossos corações, que nós venhamos a voltar a nos apaixonarmos pela igreja do Senhor, pelos amigos desse lugar, pelas pessoas desse lugar, que nós venhamos voltar a chorar pelo sofrimento dos membros dessa comunidade. Quando o filho de alguém se acidentar, que doa no nosso coração também. Quando a mãe de alguém se adoentar, que seja como se fosse a nossa mãe. Amém, meus irmãos? Vocês compreendem essa palavra? Posso ouvir um glória a Deus para essa palavra? Que no nome do Senhor Jesus Cristo, que viver como igreja seja inevitável, porque para ser cheio do Deus que enche corações com água viva, é inevitável viver como igreja. E para concluir essa palavra, eu afirmo nessa noite, que se é inevitável ter oposição e é inevitável viver como igreja, é inevitável, se uma vez Jesus entrou no meu e no teu coração, na minha e na tua mente, é inevitável que um rio de águas vivas, melhor, sendo mais preciso ao texto, que rios, no plural, que rios de águas vivas fluirão no meu e no teu coração. Rios no plural, irmãos, indicam que esse Deus, quando nos enche, Ele nos capacita de vivências que vão atingir muitas pessoas. O que Deus fez na tua vida e vai fazer na tua vida. Amém? Quem crê que Deus vai fazer coisa grande na tua vida ainda no ano 2025? O que Deus fez e vai fazer na tua vida vai fluir dentro de um rio que brotará a partir da tua vida. Sabe qual é a característica mais marcante de um rio? É que um rio vai crescendo, gente. Ele vai fluindo de lugares mais altos para lugares mais baixos. Ou seja, ele vai fluindo de Deus para nós. Ele vai fluindo de montanhas para o mar, de lugares acima do nível do mar para o mar. E rios menores vão se unindo, menores vão se unindo, menores vão se unindo até que uma grande vazão de água encontra a água salgada. É o caminho de todos os rios, desde os riachinhos, os córregozinhos, até os rios largos, que para atravessar a gente precisa de barco. Todos eles se desenham num mesmo desenho. E este elemento da natureza é escolhido por Cristo para exemplificar o movimento, o mover dele no coração humano, no meu e no teu coração. Quer dizer que Cristo, esta grande montanha, é o nascedouro de um rio de rios, no meu e no teu coração. E esses rios fluirão da nossa vida e atingirão inevitavelmente outras pessoas. É inevitável o fluir de Deus na vida do homem que rendeu completamente o coração a Ele. É inevitável. Se você está cheio de Deus, meu irmão, a tua vida vai atingir terceiros. É inevitável.
Se você está cheio de Deus, jovem, isso vai obrigatoriamente, inevitavelmente, tocar o teu casamento, tocar o teu namoro, tocar no teu trabalho. Pastor, Deus não está tocando no meu trabalho, não. Repense se o rio de Deus está fluindo como deveria fluir na tua vida. O que está faltando? Deixa eu perguntar uma coisa aqui. O que está faltando para o rio de Deus fluir plena, completa e totalmente na tua vida, meu irmão? Um pregador dizia, quando eu era recém-convertido, ele estava pregando, ele estava descrevendo a Via Crucis, as últimas horas de Cristo, sendo chicoteado, maltratado e depois crucificado. E aí ele começou a chorar no meio da pregação, e ele falou: quem escuta ou prega a pregação da cruz, e não vem uma lágrima no olho, e não vem um comover no coração, está com defeito de fabricação. Meu irmão, nós temos muitos defeitos, meus irmãos. Qual seria a desculpa que a gente poderia dar? Não, pastor, na hora do louvor tem muita gente me olhando. É muita luz acesa, pastor. Dá uma apagadinha numa lâmpada. Tem muita gente me olhando, pastor. Qual vai ser a nossa desculpa? Nessa noite eu lhe convoco, igreja. Se o rio de Deus tocou a tua vida, deixa fluir o rio de Deus através da tua vida. Faça isso do teu jeito. Se você é mais tímido, que seja, mas se como eu, você gosta de dar um glória a Deus, gosta de dar uma cambalhota, faça, levante suas mãos, chore. Eu não ligo, gente, tem gente que fala que é impróprio chorar pregando, que se exploda quem acha que é impróprio. Eu choro pregando, eu choro vendo Kung Fu Panda, eu não vou chorar pregando. Eu choro pregando, eu choro cantando louvor, eu choro sozinho. A minha esposa fica rindo de mim, eu fico vendo minha pregação para ver onde eu posso melhorar os pontos e fico chorando vendo eu pregando. Gente, não precisa chegar no nível de bobice minha, não. Mas deixa o rio de Deus fluir na tua vida. Que no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler de novo o versículo que eu li no início. Versículo 37. No último dia, no grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, olha para cá, meu Deus do céu. Os 7 primeiros dias dessa festa, eles pegavam água do tanque de Siloé e levavam e colocavam no altar uma bacia de prata. No primeiro dia eles fizeram isso, no segundo dia eles fizeram isso, no terceiro dia eles fizeram isso, no quarto dia, no quinto, no sexto e no sétimo. No oitavo, segundo a tradição, eles não faziam isso. Estava faltando água no oitavo dia. Cristo, lembra do início da história? Cristo demorou a ir para a festa. Ele só foi para a festa no meio dos dias, no meio da semana. E no último ele ficou calado, recebendo as oposições até o último dia, irmãos. No meio da festa ele se levanta, entrega uma palavra, recebe oposição, se cala de novo. E no último dia ele se levanta e entrega essa palavra. E diz o texto que ele falou como um pregador pentecostal. O texto fala que ele falou em alta voz. Posso ouvir um glória a Deus? Em alta voz ele levanta e ele diz: meu irmão, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nos 7 primeiros dias eles colocaram água na bacia de prata, mas no oitavo não. No oitavo não tinha água. Aí Jesus, com o brilhantismo do pregador, ele levanta, ele começa a gritar a pregação e ele fala: no primeiro dia tinha água, no segundo até o sétimo tinha água, e hoje não vai faltar água, porque quem tiver sede, venha aqui, venha em mim e beba a água, porque eu sou a água viva que desceu do céu. Esse Jesus não merece, irmãos,
crentes de braço cruzado, crentes de boca fechada. E esse Jesus merece crentes derramados na presença dele. Crentes que acreditam que o seu coração é o nascedouro de um rio. Se alguém perguntar, o que o pastor pregou domingo? Ele disse que o meu coração é o nascedouro de um rio. Que rio? Jesus Cristo, que vai fluir na minha e na tua vida, na minha e na tua família. Feche seus olhos e curve a sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai,